Dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver me vendo. Esse é o canal Esporte e História, com pontinho no final. Meu nome é Israel Caio Campos, com Y, Caio, C-A-Y-O, invenção da minha mãe. E o tema de hoje, o último de hoje, hoje é o primeiro dia que eu estou lançando vídeos no canal, já emendei logo 3, Eu vou falar sobre o tema mais antes, senão vou acabar esquecendo. Hoje, para quem estiver vendo no dia de hoje o vídeo, ou quem vir depois, hoje é dia 3 de outubro de 2019. Aniversário de um dos grandes centroavantes do mundo, Ibrahimovic, o sueco Ibrahimovic, o Ibra, o Ibra Cadabra. Grandíssimo jogador que hoje está jogando na MSL, no futebol norte-americano no Los Angeles, mas que já passou por Juventus, já passou por Milan, já passou pela Inter de Milão, já passou pelo Ajax, foi basicamente o clube que o revelou, embora ele tenha começado nas categorias de base lá do Malmö da Suécia. Jogou um tempo no Manchester United, jogou no Paris Saint-Germain, um cigano da bola, principalmente na Europa, mas era ainda um grande jogador. No meu time eu queria ele como centroavante tranquilamente. Então, assim, o Ibra, ele é um cara que, apesar de não ter conquistado títulos europeus, de ordem europeia, até por ser um jogador de seleção sueca, com seleções é difícil. Da seleção sueca, com seleções é difícil, mas e também com clubes mesmo. Ele nunca chegou a uma final de Champions League, de Liga Europa, mas é um jogador de respeito. Foi campeão nacional e de Copas Nacionais por onde passou, e ainda embora já esteja bem já no finzinho da sua carreira, como um dos grandes centroavantes do futebol mundial, com certeza. Então, parabéns, Ibra, além de ser uma figuraça, ser uma figura rara. Às vezes dá uma declaraçãozinha, fala alguma besteirinha que eu não concordo, que eu penso assim, que se fosse com o Neymar todo mundo caia de pau, como é que o Ibra é engraçado, mas no geral é uma figura muito folclórica, além de ser um grande jogador, uma figura folclórica, fez bem ao futebol mundial, no caso o Ibrahimovic. Agora eu queria falar sobre o assunto do tema do vídeo, Pelé, parem as máquinas, como diria o saudoso e finado Roberto Avalone, que provavelmente viu o Pelé jogar. Pelé só jogava contra pedreiros. Por que eu estou citando essa afirmação? Por que eu estou dando essa afirmação? Porque eu estou cansado de ouvir na internet, de ouvir é ótimo, de ler na internet, também de ouvir em vídeos, gente, somente os moleques mais novos, pessoal mais novo, que o Pelé só jogava contra pedreiros, como se, sei lá, pedreiros fosse um termo pejorativo, Pedreiro é um emprego que merece todo o respeito do mundo, mas diziam que o Pelé, na época dele, só foi craque, só fez mais de 1000 gols, 1283 gols, porque ele jogava contra pedreiros, Ele não era jogador contra time grande, contra time forte, contra grandes jogadores. Se ele jogasse no futebol de hoje, essa também eu ouço muito, se ele jogasse no futebol de hoje, Messi, Cristiano Ronaldo, Domino, ele seria um coadjuvante, seria um mais ou menos, seria um qualquer um. Vamos por parte, Primeiro, vamos voltar aqui ao início, O Pelé, ele jogou numa época entre os anos 50 e os anos 70 do futebol, Encerrou a carreira no Cosmos, embora de fato mesmo já tenha encerrado no Santos, mas ele jogou uma época do futebol, um período do futebol, onde o futebol de fato não prezava pelo físico dos jogadores. Hoje o futebol é correria, basicamente. O futebol é físico, é muita força física, muita força, muita tática. Embora já existisse tática naquela época, sim, O Brasil só foi campeão do mundo porque começou a apostar no talento junto com as táticas, Que é uma coisa que o Brasil só ia pelo talento e por isso acabava caindo no caminho durante as Copas do Mundo que disputou até 1958. Então, no caso, o Pelé jogou uma época que realmente o físico fazia diferença. Mas aí, esse argumento é meio pífio, porque se o Pelé jogasse hoje, ele ia ter os mesmos aparelhos, os mesmos treinamentos físicos que os jogadores de hoje têm, os mesmos aparelhos, as mesmas tecnologias que os jogadores de hoje têm. Então, logicamente, Pelé não deveria em nada na questão física, não ia dever em nada na questão física para qualquer outro jogador do mundo. Mas, voltando àquela época, o Pelé foi campeão várias vezes pelo Santos,
campeão paulista trocentas vezes, foi campeão, bicampeão mundial de clubes, foi campeão, bicampeão da Libertadores, ganhou a Taça Brasil, que na época era o Brasileirão 6 vezes, etc, etc, etc. A história do Pelé, todo mundo sabe, foi tricampeão do mundo, 2 como protagonista, 58, junto com o Mané Garrincha, e em 1970, com aquele timaço do Zagallo, todo mundo sabe disso. E basicamente as pessoas gostam de desenhar do Pelé, principalmente quando não precisam dele. Aqui no Brasil é assim, eu acho que isso é uma falta de respeito muito grande com o Pelé. É achar que o cara, porque ele jogou na década de 60, 70, ele não jogaria hoje. Primeiro que na década de 60 e 70 existiam jogadores espetaculares, fabulosos. Não é só o Pelé que jogaria hoje. Muitos jogariam. Você acha que o Luiz Pereira do Palmeiras não jogaria? Um zagueiro como Mauro Ramos de Oliveira do Santos não jogaria. Bellini, jogador do São Paulo e do Vasco, não jogaria. Isso aqui eu estou citando só jogadores de seleção, né? Só para lembrar. Mas como naquela época existiam jogadores ruins, lógico, Pelé também enfrentou times ruins. Isso é óbvio, isso é evidente. E jogadores que querem hoje taxar como pedreiros. Mas como naquela época o Pelé enfrentava, hoje também se enfrenta. Hoje, Cristiano Ronaldo e Messi não jogam só contra eles, não joga só. Na época o Cristiano era do Real Madrid, não jogava só Real Madrid e Barcelona, jogava Real Madrid e Retafe, Real Madrid e Rayo Vallecano, Real Madrid e Osasuna, times quando é Copa da Espanha, era Real Madrid, Barcelona e aqueles times da segunda, terceira, quarta divisão, que eu não vou chamar jogadores de pedreiros, vocês merecem respeito, mas que são jogadores também de nível fraquíssimo. Então, do mesmo jeito que o Pelé enfrentou jogadores de nível fraco, nas épocas dele, né, no período que ele foi jogador de futebol, os jogadores atuais também enfrentaram jogadores enfrentam times de jogadores de nível fraco, onde eles deitam, enrolam e marcam gols. E nem assim eles conseguem chegar a 1000 gols. Nem assim eles conseguem chegar a 1.200 gols. Então, assim, comparar épocas, é lógico que é muito complicado. Mas se você pega toda a qualidade que o Pelé tinha e traz para a época de hoje com a tecnologia e com os treinamentos físicos que existem hoje, Pelé, provavelmente, ele vive dizendo isso, né? Não sei se de fato ele conseguiria, mas provavelmente ele conseguiria fazer até mais de 1.200 gols. O Pelé é uma entidade brasileira, gente. As pessoas têm que parar de ser tão pejorativas com o Pelé, tão grosseiras com o Pelé. Pelé é o maior atleta do século. Não foi eleito pelo Brasil, não. Se fosse do Brasil, provavelmente quem ganharia é o Ayrton Senna, né? Isso aí eu tenho certeza. Nada contra o Senna. A gente vai fazer vídeo sobre o Senna mais à frente. Mas quem ganhou é o Ayrton Senna. Mas ele foi eleito o atleta do século por revistas de vários locais do mundo. Não foi só pela France Football, não. Foi por várias revistas especializadas em esporte do mundo. Inclusive nos Estados Unidos, que é um país que até há pouco tempo andava para o futebol. E ele foi eleito o atleta do século, na frente de Muhammad Ali, na frente de Michael Jordan, na frente de todas aquelas grandes estrelas, o Jesse Owens no passado, todas aquelas grandes estrelas do esporte mundial, Nadia Comaneci, e por aí vai. Então, só aqui no Brasil é que as pessoas gostam de desdenhar do Pelé. Eu vejo até um argentino desdenhar do Pelé, eu até entendo que é aquela rivalidade, Maradona versus Pelé, piriri, mas eu não entendo o brasileiro gostar tanto de desmerecer o Edson, o Pelé. Aí só não gosta de desmerecer quando é conflito com os argentinos, que aí eles gritam 1000 gols só Pelé tem, ou então diz pentacampeão, enquanto a Argentina só tem 2, só que esquece que 3 desses 5 títulos que o Brasil tem, tava lá o camisa 10, o Edson lá jogando muito bem, principalmente em 2, né? Em 62 ele lesionou, né? Deu lugar para o Amarildo, mas ele estava no elenco, então ele estava lá também. E no primeiro jogo ele fez uma partidaça contra o México. Assiste o primeiro jogo que ele ainda jogou. Ele não se machucou. Brasil e México foi 2-0. A estreia do Brasil em 62, o Pelé faz um golaço. Então o Pelé, ele é uma entidade brasileira que merecia mais respeito, e principalmente no fim da vida dele. Como ele já está no fim da vida dele, que é, felizmente, com algumas doenças. Felizmente ninguém é eterno. E as pessoas continuam desdenhando dele, dizendo que ele não tinha qualidade para jogar na época. Numa época que o cara jogava com a chuteira dura, com a trava dura, que não tinha cartão amarelo, que o zagueiro ia na canela para quebrar, que era soco, pontapé, que
era todo tipo de artimanha, que chovia, a bola parecia 3, 4 vezes mais pesada do que é hoje. E mesmo assim o cara fez 1.200 gols. Hoje, com toda a tecnologia, com toda a modernidade, com toda a facilidade, os caras não conseguem. E aí, sinceramente, eu não entendo esse desprezo pelo Pelé. Aí vão dizer, é por causa da filha dele, aquela história da filha dele, que eu não quero entrar nesse mérito da história da filha dele no momento, porque isso é uma questão pessoal. Mas não é verdade. Pelé já é criticado desde que ele parou de jogar futebol, desde que ele jogava futebol, que ele já era criticado. Isso pega um programa chamado Vox Populi, deve ter no YouTube aí, da Rede Cultura, que o pessoal já descia a lenha no Pelé. O Pelé participou desse programa e era um programa assim, tipo de perguntas, né? As pessoas na rua faziam perguntas, só perguntas ácidas ao Pelé. Então as pessoas não gostam do Pelé já de muito tempo. Não sei se é pelo fato de um negro que fala inglês ou um negro que é bem sucedido no nosso país. Gostaria que não fosse esse o caso, mas o fato é que as pessoas não gostam de uma das maiores entidades que esse país teve, de uma pessoa que ainda é o cara que, se você for lá na Europa e falar que é brasileiro, os caras vão lembrar o Pelé. A primeira coisa que vem na cabeça é isso. Você vai nos Estados Unidos, mesma coisa. Então é um cara que merece extremo respeito das pessoas e que as pessoas não têm, né? Somente os mais jovens. Eu não vi ele jogar. Gente, tem YouTube, tem DVD, tem vídeos, tem leitura, que é bom, gente. De vez em quando a gente pegar um livrinho para ler. Não faz mal não, não faz mal não. A imaginação também faz parte de uma construção histórica, de uma construção social, de uma construção de heróis, de mitos, de fatos, de lendas e de realidades também, como no caso do Pelé. Quem viu jogar, então, não vi, pega um livrinho ali do Máximo, minhas monografias foram com ele, agora esqueci agora, mas o do Máximo, agora me falha o nome, me desculpa Máximo, vou lembrar do seu nome depois. Mas assim, pegam a biografia de quem viu Pelé jogar, que o cara vai dizer, foi fantástico. E ele tem mais moral, muitas vezes os caras que viram Pelé jogar, tem mais moral de falar que o Pelé jogaria hoje do que você, do que eu. Porque eles viram Pelé, viram o Maradona, viram a geração do Zico, viram a geração do Messi, e eles conseguem comparar todos. A gente só pode pegar a nossa geração e simplesmente olhar para o passado e dizer, eu não vi jogar, então a minha geração é melhor. Então, leitura não faz mal a ninguém e respeito à pessoa do Pelé também não faz mal a ninguém. É o Pelézete, sou com certeza, porque ele é o maior jogador de todos os tempos de futebol e o maior atleta do século XXI, com todos os méritos, com todas as vantagens. Goste ou não, ache ele pedante ou não, ache ele metido ou não, ache os problemas pessoais queiram colocar ou não, embora ele seja uma pessoa que ajude muita gente e não fala, não faça propaganda. Gostem ou não, o Pelé é uma entidade brasileira que merece respeito. Esse vídeo está ficando muito longo, merece respeito. E essa história de jogar contra Pedreiro, gente, eu não quero ofender nenhum flamenguista, mas, por exemplo, flamenguista que fala isso não tem moral nenhuma, porque o Zico jogou em 1982, Copa do Mundo de 82, aquela seleção fantástica do Pelé. O Brasil ganhou da Nova Zelândia de 4-0. A Nova Zelândia, o Zico fez 2 golaços. Quem é da geração lembra disso. E a Nova Zelândia era um time formado por jogadores amadores, não tinha um jogador profissional, todos tinham empregos paralelos. Só pegar, ir lá e ver, na época. E o Zico arrebentou com aquele jogo, então o Zico também jogou contra Pedreiro. Entre aspas, Pedreiro é uma forma pejorativa de falar, né? Com todo respeito à profissão, que é maravilhosa. Então, gente, vamos dar uma minimizada aí. Se você não viu, então baixa a bola. Se você não se interessa em saber quem foi, baixa a bola, porque é muito ofensivo, é muito grotesco, com alguém que fez muito pelo Brasil e que o Brasil praticamente não deu nada em troca a ele. Isso é bem verdade, isso tem que ser dito também. Tudo que ele faz nesse país tem alguém para criticar, tem alguém para esculhambar, tem alguém para o rebaixar, tem alguém para o diminuir. Pegue qualquer situação que ele fez, quando ele foi ministro dos esportes, quando ele falou que o brasileiro não sabe votar e não sabe mesmo. Olha aí como é que está o nosso país, eu não estou falando de presidente atual, estou falando no geral. Ele falou isso há quase 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, perdão, então não é de hoje. A questão do negro, no caso, do empoderamento do negro, de votar nele mesmo, as pessoas também falaram que era racismo. Não era racismo, ele está dizendo que só um negro que sabe a dificuldade do negro, tudo que ele faz tem alguém para criticar. O Romário, eu gosto do Romário, acho o Romário genial, mas de vez em quando também solta
as porradas dele em cima do Pelé a custo de nada. Diz que o Pelé recebe dinheiro da CBF. Ela não precisa disso, gente. Pelo amor de Deus, menos. Vamos ter mais respeito com a entidade Pelé. Quem não quiser gostar do Edson é um problema de cada um, mas respeito a uma das figuras que é o maior atleta da história do futebol. Gostem ou não gostem, ele é o maior atleta da história do futebol. E não é a FIFA só que diz não. Se fosse só a FIFA, eu poderia até questionar, porque a FIFA para mim não é parâmetro para decidir muita coisa não. Isso é uma coisa que mais à frente a gente vai dialogar sobre isso. Mas a FIFA para mim não é parâmetro nenhum de nada. Mas todos os organismos que viram Pelé jogar, todas as instituições que viram Pelé jogar, Pelé parou guerra, Pelé já fez, como é que se diz, grandes nomes da política irem num campo de futebol, mesmo sem saber o que é futebol, só para ver ele jogar. Então é uma coisa muito diferente. Pelé é uma coisa diferente e que por isso merece muito respeito. Então, quando for falar que Pelé jogou com pedreiros, primeiro procura saber a história do Pelé, porque do mesmo jeito que o Pelé jogou contra times ruins, ele jogou também contra jogadores maravilhosos, né, da geração de ouro do Brasil, inclusive, a geração que ganhou 3 Copas do Mundo, da qual você comemora, bate no peito e sou pentacampeão, né, gosta de esculachar os adversários. Tenho mais que a Alemanha, tenho mais que a Itália, tenho mais que a Argentina, principalmente. Então ele jogou nessa geração, ele foi o melhor nessa geração, ou seja, na melhor geração que o Brasil teve, ele foi o melhor disparado. Então, procura saber a historinha do Pelé primeiro, para aí você dizer, jogou bem, jogou mal, jogou mais ou menos, jogou menos que o Maradona, jogou mais que o Maradona, jogou mais que o Messi, jogou menos que o Messi. A questão não é essa para mim, a questão é o respeito, é dizer que ele não jogou nada porque na época dele não tinha jogadores bons. Tinham jogadores maravilhosos e no Brasil, eu vou só usar o termo Brasil daquela época e Brasil de hoje. No Brasil, jogadores muito melhores do que os que temos no Brasil hoje. Isso aí não tem a menor dúvida. E no passado, e no mundo, na Europa, o Santos cansou de fazer excursões e enfrentar os melhores times do mundo e dar cacetada em todo mundo lá no Milan, no Barcelona, no Real Madrid. O Santos cansou de fazer essas excursões e o Pelé ia lá e massacrava esses caras também. Ah, mas fez gol pela seleção do Exército. Sim, mas fez gol também contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Milan, contra a Juventus, contra os times franceses na época que eram mais fortes, como o Rennes, que era o grande, que foi campeão da Europa, etc. O Celtic, ou seja, ele fazia gols contra ruins, contra bons. Do mesmo jeito que o Cristiano de hoje, eu estou usando o Cristiano Ronaldo e o Messi de hoje porque são os maiores goleadores do mundo atual, né? Então, do mesmo jeito que o Messi de hoje, o Cristiano de hoje, também fazem gols. Romário cansou de fazer gols. O Romário disse que tem 1000 gols, né? Essa conta aí, alguns escolas concordam. Para mim ele tem. Se ele acha que ele tem, tem. Túlio Maravilha também de 1000 gols. Olha aí quantos desses 1000 gols eles fizeram em galinhas mortas também. Então, se for para dizer que alguém jogou contra pedreiro, todo mundo joga contra pedreiro. Então vamos ter... Eu acho que isso é mais uma vontade de desmerecer, né? De rebaixar o Pelé. De dizer que ele não foi aquilo tudo que ele foi de fato, ou desmistificar, ou simplesmente com ignorância diminuí-lo enquanto atleta de futebol, o que para mim é desrespeitoso, para mim é ignorante e para mim é uma falta de cultura mesmo, é ignorância mesmo, é falta de cultura futebolística, é falta de vontade de ler um pouquinho. Ah, mas os jogadores na época não davam combate. Os jogadores se fechavam do mesmo jeito. O jogo era fechado do mesmo jeito. O gol era do mesmo tamanho. Os goleiros eram mais baixos e não tomavam tantos gols como os goleiros que tomam hoje. 7-2. Ontem mesmo foi 7-2 pro Bayern de Munique em cima do Tottenham. 7-2 não era todo dia que ocorria nos jogos do Santos, não. Então, gente, bem menos aí quando for falar do Pelé, porque o Pelé é uma entidade brasileira, ok? Se gostou do vídeo, dá uma curtida. Se não gostou, deixa o comentário por que o Pelé não era isso tudo, por que ele só jogava contra pedreiros. Eu aceito opiniões divergentes, eu não sou o Mauro César Pereira que vou lhe dar um bloco. E no próximo vídeo discutiremos outros assuntos. Mas não deixe de participar, não deixe de se inscrever, não deixe de seguir o canal. Por hoje, gente, já é o 3º vídeo, estou extremamente cansado. Vou deixar para próxima, né, para as próximas rodadas, para amanhã fazer novos vídeos. Se esse vídeo, no caso, ficar legal, aí quem sabe eu penso tirar minha barba aí. Valeu, gente, um abraço e até a próxima.